Boa noite. Esperando aqui um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem, para a gente começar a nossa aula de hoje. Oi, Cláudia. Boa noite. Juju Lopes. Cláudia Pontes. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho dessa, como é ser aromaterapeuta, né? Como é que a gente faz uma consulta? O que a gente tem que ter em mente? Oi, Leuzivane, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar um pouquinho para dar tempo do Instagram avisar as pessoas. Boa noite, Cláudia. E a gente já começa a falar do nosso tema de hoje. Leila, boa noite. Andréia. Tati, Beatriz. Bom, gente. Oi, Tati, boa noite. É isso, né? A gente precisa falar. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa falar um pouco. E a gente vai entender por que é tão importante. Às vezes a gente faz tanto curso, a gente sabe já, mas a gente não consegue organizar. Busca inicial, aqui é o Marcos. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Cláudia. Andréia. Oi, Beatriz. Boa noite. Charmene. Ai, gente, bom ver vocês aqui. Adriana Pontes, boa noite. Ivânia, Tati. Verso Tal Prosa, boa noite. Oi, Tati. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Oi, Ivânia. Deixa eu ver aqui só que horas são pra gente poder falar direitinho aqui. Peraí. Venusa. Oi, Graça. 7-2. Dá mais um minutinho pro pessoal entrar. Oi, Jordânia. Boa noite. Tudo bom? Pra gente começar a falar aqui do nosso... Maria Cristina entrou aí também. Quinta Essência. A gente começar aqui a falar do nosso assunto, gente. Boa noite, Venusa. Bom, gente, só pra gente começar a falar um pouquinho, então o tema da nossa live de hoje é realizando uma consulta em aromaterapia. Resolvi trazer esse tema exatamente porque muitas vezes a gente faz diversos cursos. Oi, Marcele. A gente faz diversos cursos, a gente já tem um conhecimento que dá para a gente realizar um atendimento, mas a gente não consegue se organizar. Às vezes a gente não aprende no curso. Oi, Quintessência, prazer, seja bem-vinda. Às vezes a gente não aprende em curso, tá? O que eu faço com esse conhecimento? Marcele tá falando que está sem som. Tá sem som para vocês, gente? Se tiver mais alguém, respondem aqui para mim. Imagina, tô falando e não tem som. Alguém responde para mim se tá sem som, sem áudio, Quintessência também. Ué, gente. Tá sem áudio para todo mundo? Voltou? Peraí, ó. Então vamos lá. Dá um positivo se tiver bom. Som perfeito? Tá? Não, porque eu também tô aqui perguntando, tá sem áudio? Se vocês estão sem áudio, vocês não estão entendendo, né? Acho que era o meu aparelho. Marcele, hein? Então tá, então vamos lá. Vamos continuar. Oi, Isabel. Tudo bom? Bom, vamos lá então, gente. Então, a ideia de fazer isso é exatamente porque a gente tem, às vezes, o conhecimento todo na nossa cabeça, mas a gente... Tá, mas como é que eu faço um primeiro atendimento? Como é que eu atendo? Tanto se eu faço alguma outra prática, como se eu faço
se eu quero atender só com aromaterapia, como é que eu vou fazer? Então vamos lá. Antes da gente falar especificamente dessa nossa consulta, eu queria levar a um ponto aqui importante para vocês, que é uma coisa que me espanta ainda, mas que eu escuto muito quando a gente está divulgando assim os cursos. Muitas vezes eu divulgo o curso de 4 horas. Oi, Solar. Oi, Tereza. Solar Artes e Terapias. Gente, vou fazer só aqui uma pausa. Essa live, ela é em parceria com Solar Artes e Terapias, que é o espaço parceiro, meu parceiro de trabalho. A Tereza, que é o que, gente? A chefe, a presidente da empresa, a dona do Solar, a pessoa que leva o Solar ali, a Tereza Mota, é uma psicóloga, psicodramatista, tem um trabalho incrível. Então eu vou fazer um parêntese só para convidar vocês, quem quiser conhecer, a Tereza tem um trabalho chamado Curta Refletir, que é um trabalho gratuito pelo Solar da Paz também, onde tem 1 hora o trabalho, onde a gente assiste um curta de 5 minutos, 3 minutos, e depois faz uma vivência, faz todo um trabalho ali de reflexão em cima desse curta. Então, quem quiser, quem quer participar, quem quer conhecer o trabalho da Tereza, e é bom, quem gosta aqui da aromaterapia, conhece o trabalho da Tereza, porque a gente está planejando um trabalho muito legal juntas. A gente já tem um, que é o programa Florescer, mas vai vir um outro com aromaterapia. Então, amanhã, quinta-feira, tem Curta Refletir, 5 horas da tarde. Eu vou deixar, quando acabar aqui a live, eu vou deixar embaixo marcado Solar Artes e Terapias. Vocês vão lá, aí clica no link na bio e pergunta lá. É muito legal. Conheçam o trabalho da Tereza, quem estiver aqui, porque a gente vai fazer um trabalho muito legal juntas. Então, acho que vocês vão gostar. Bom, então, voltando. Uma coisa que eu acho importante, antes da gente falar especificamente da consulta, é que às vezes, divulgando os cursos, chegam algumas pessoas para mim e perguntam assim, a pergunta que aparece é a seguinte: Thaís, um curso de 4 horas, gente, por exemplo, aromaterapia no emagrecimento ou aromaterapia para dores e inflamações. Aí a pessoa pergunta para mim assim: Thaís, com esse curso eu sou aromaterapeuta? E aí, ou com esse curso eu posso atender? Quando a pessoa pergunta para mim assim, com esse curso de 4 horas eu sou aromaterapeuta? Eu falo, não. Só que, o que acontece, gente? A aromaterapia, ela não é uma profissão regulamentada, ela não é uma profissão que tem uma regulamentação, ela é uma profissão livre. Então, quando a gente... porque eu acho que existe muito essa questão. Quando que eu posso me denominar eu sou aromaterapeuta? Com um curso de 4 horas? Né? E aí, eu acho que... o que cabe? Porque são 2 pontos que a gente tem que analisar. Eu vou fazer um curso de 4 horas, eu não sou da área da saúde, eu não tenho prática nenhuma como terapeuta, eu vou fazer um curso de 4 horas e vou sair atendendo um monte de gente? Não, né? Eu acho que isso é uma questão de bom senso. E tem o outro polo, que são pessoas que já têm vários cursos, que já têm muito conhecimento e não se sentem seguras ainda assim de atender. Então, existe um meio nesse caminho, que é o quê, gente? A aromaterapia não é uma prática regulamentada, então ela é livre, mas a gente precisa de bom senso porque a gente está cuidando de pessoas, né? A gente está cuidando ali da saúde emocional, saúde mental, saúde física da pessoa. Então, a gente não tem uma regulamentação, mas a gente tem, por exemplo, a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, e ela tem uma certificação que seria um modelo do que um aromaterapeuta deveria saber. E ali, só para vocês terem uma ideia, eles pedem que a pessoa tenha 260 horas de cursos de aromaterapia. E aí eles dão lá, isso não é obrigatório para ser aromaterapeuta, gente, é só para vocês terem uma ideia de como realmente a gente precisa estudar, para a gente se colocar num lugar de responsabilidade para a pessoa que a gente está atendendo. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente também pode aprender, por exemplo, eu fiz um curso
e aprendi o sistema dos 13 aromas. Né? Fiz aquele curso, aprendi o sistema dos 13 aromas, eu aprendi profundamente sobre 13 óleos essenciais, aprendi a fazer o perfume pessoal e eu sei usar esse sistema. Sei todas as contraindicações dos óleos e tenho uma segurança de trabalhar com aquele tipo de psicoaromaterapia. Eu posso atender? Pode. Com aquele tipo de terapia que você aprendeu a fazer. Isso é que eu acho importante a gente saber, porque às vezes a gente já tem um determinado número de ferramentas, mas a gente fica inseguro. Então, isso eu acho extremamente importante que a gente tenha essa mentalidade de eu faço determinados cursos, eu estudo o que eu estou fazendo, a gente também tem que pensar nisso. Então, estou fazendo um curso, não é simplesmente me inscrevo no curso, dou uma olhada ali, sabe? Dou uma olhada no curso, daqui a pouco, já preciso de outro. Não, estou fazendo um curso, me detenho, compro livros, é extremamente importante a gente comprar livro, a gente estudar, a gente ler, a gente procurar pesquisa, e aí, a partir do que eu sei, eu pego e uso esse conhecimento para tratar com aromaterapia a partir daquilo que eu sei. Porque quando a gente fala de aromaterapia, a gente tem aí uma gama muito grande de possibilidades de atendimento. Eu posso atender simplesmente com o sistema dos 13 aromas, por exemplo. Então, eu vou atender com psicoaromaterapia, sistema dos 13. Só quero atender com isso. Eu vou fazer perfume pessoal terapêutico. E aí eu fiz esse curso, estudei muito e quero atender com isso. Eu posso? Pode. E o que eu sempre falo é que o conhecimento maior que a gente tem, ele vai começar a vir a partir do momento que a gente começa a atuar também. Então eu aprendi aquilo, estudei, dou o meu primeiro passo, começo a atuar, começo a atender, e aí conforme eu vou começando a atender, eu vou catalogando tudo que eu vou percebendo. Isso é uma coisa que eu faço, sempre fiz, desde que eu comecei com os atendimentos. Vou contar daqui a pouco para vocês como é que eu comecei. Mas a gente ter a ficha, a gente ter uma anamnese com a ficha dos nossos clientes, dos nossos pacientes, como a gente quiser chamar. A gente ter aquela ficha e a gente estudar aquilo dali. Então, a pessoa veio para a nossa consulta, a gente recebe a pessoa, a gente faz lá uma avaliação e depois a gente pega aquilo, leva para casa, pega os livros e a gente vai pesquisar. Poxa, para isso daqui, que óleo essencial que eu uso, por que eu uso, quais são as contraindicações que eu tenho que ter cuidado com essa pessoa. E é a partir disso que a gente realmente começa a aprender, é a partir dessa experiência. Então, por que eu queria falar isso? Porque eu vejo muita gente que já tem conhecimento, que já pode começar a dar esse primeiro passo, só que a pessoa se sente insegura porque não sabe tudo da aromaterapia. Então, o que a gente tem que pensar é isso. Tipo, pô, Thaís, eu sei psicoaromaterapia, sei essa parte emocional, eu vou atender com isso. Poxa, eu sou esteticista, comecei a estudar estética facial, sei muito sobre isso, eu sei porque já é da minha profissão, então eu já sei muito sobre pele, e fiz cursos voltados para a parte de cosmetologia, sei tudo disso. Posso começar a atender com isso, então eu vou fazer cremes faciais terapêuticos, ou enfim, só voltados para estética, e aí eu vou fazer aquilo que eu sei, e aí eu vou dando o primeiro passo. Porque realmente, para a gente se tornar uma terapeuta, isso vai ser com o tempo, isso vai ser com o estudo. Não vai ter, a não ser que a pessoa faça alguma formação, porque existe no Brasil hoje em dia formações aí de 1 ano que você tem, de final de semana, a não ser que você faça, e aí você pode fazer, mas ainda assim, a gente precisa colocar em prática e precisa dar o primeiro passo, senão a gente empaca e a gente não dá o primeiro passo, a gente fica se sentindo inseguro. Por quê? Porque a aromaterapia tem muita coisa, ela tem muita informação. É a parte química, é a parte emocional, é a parte vibracional, é muita coisa, é muita forma de uso, por ingestão, né? Que a gente, quem sabe, quando a gente estuda para isso, a gente sabe todas as interações medicamentosas e contraindicações, uso tópico, por inalação, pode ser só no ambiente, eu posso trabalhar com marketing olfativo. Quem é veterinário pode trabalhar específico para pets. Então, a gente tem que ter
esse conhecimento de que passo que a gente vai dar. Isso é extremamente importante, gente. E quando a gente for fazer isso, a gente escolher um nicho, sabe? A gente escolher, quando a gente está começando, começar pequeno, escolha um nicho. Não, vou trabalhar só com psicoaromaterapia, vou trabalhar só com spray de ambiente vibracional. E aí a gente começa a fazer isso. E o estudo, gente, ele é eterno, ele é contínuo. Não vai chegar, se tratando de aromaterapia, não vai chegar ao ponto que você fala assim, ai, pronto, já sei tudo de óleo essencial. Não chega, não tem esse lugar. A gente sempre vai estar buscando alguma coisa, sempre a gente vai estar aprendendo, sempre vai vir um livro que vai falar alguma coisa que é novidade pra gente, sempre vai sair uma pesquisa que foi feita que vai trazer alguma novidade. Então, o estudo vai ser sempre contínuo, o nosso preparo vai ser sempre contínuo. E aí, dito isso, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa, só vocês irem colocando aqui, tá? Que aí eu vou lendo e vou respondendo para vocês. Vou contar rapidinho como que eu comecei, gente, a atender especificamente com aromaterapia. Quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso de aromaterapia, eu já trabalhava com massagem. Eu trabalhava com massagem com pedras quentes, massagem com bambus, uns negócios assim. E comecei junto com a aromaterapia, eu comecei a estudar acupuntura também, medicina chinesa, foi junto, foram as duas coisas. Mas eu já atendia com massagem. E aí, quando eu comecei a estudar aromaterapia, a primeira coisa que eu fiz foi começar a usar os óleos essenciais em mim. E na minha família, no meu filho também, que na época devia ter uns 4 anos, que foi a minha cobaia, né? Era eu, a família. E aí eu comecei a usar muito os óleos essenciais. E comecei, a gente tem aqui a Soraya tá aqui, que eu já trabalhei com ela e ela fazia sempre muita massagem comigo. Eu trabalhei no espaço dela e ela fazia massagem. Foi uma das primeiras que eu comecei a fazer, foi logo quando eu comecei. E assim, aí quando eu comecei a atender especificamente, eu comecei a aprender aromaterapia e falei, bom, vou fazer os meus óleos de massagem com óleo essencial. Aí a gente começa a usar, eu usava óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de semente de uva, e comecei do simples. Então eu sabia que, por exemplo, capim-limão, laranja, lavanda, são óleos que vão ser bons para isso, para relaxar. Esse vai ser bom para drenar. E aí eu comecei a utilizar a aromaterapia muito em massagem. Eu não fazia uma consulta com aromaterapia. Minha primeira forma de uso mesmo foi através da massagem. Quer dizer, eu embuti a aromaterapia ali dentro de algo que eu já fazia. E isso é uma forma de uso que eu acho que é bem interessante também para as pessoas que já trabalham na área da saúde, nessa área terapêutica. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou uma fisioterapeuta, eu posso começar a fazer algo que eu possa entregar para a pessoa, que eu possa indicar para a pessoa, para ela passar, que pode ajudar de acordo com o meu conhecimento. E aí eu vou ali começando a colocar os óleos essenciais. A Mariana Carlinda tá falando que tá na fase de fazer a família de cobaia. É muito engraçado, gente, que quando eu comecei a trabalhar com massagem, todo mundo queria ser cobaia, sabe? Todo mundo, tô com dor aqui, não sei o que. Todo mundo chegava perto de mim e já começava a mancar. Quando eu comecei a trabalhar com a acupuntura, que era para colocar agulha, sumiu o pessoal das dores, assim. Aí sumiu todo mundo. Mas quando a gente trabalha com massagem é complicado. Essa coisa da família como cobaia, a gente se acaba. Mas então, e aí eu comecei então a colocar na massagem. Eu acho que quando a gente por exemplo, fisioterapeuta, pode começar a trabalhar. A pessoa que faz reiki pode começar. Eu conheço várias pessoas que começaram a estudar aromaterapia e logo começaram a utilizar ali junto com reiki. E aí você usa, às vezes você tem um conhecimento, um estudo muito profundo de 7 óleos essenciais. Eu acho que isso é uma boa forma da gente começar. Escolha os óleos essenciais que você quer se aprofundar, sabe? E pega aqueles que tem muito pouca contraindicação, que não tem perigo,
que serve para criança também, que a gente fica bem à vontade, lavanda, camomila romana, pega alguns óleos essenciais ali e começa a estudar bastante. Clorofila Fortaleza está perguntando com óleos essenciais. Assim, eu tô falando aqui de reiki por alunas minhas que fazem reiki. Eu, pessoalmente, não faço. Mas eu sei de passarem nas mãos e na hora da imposição de mãos usarem os óleos essenciais. Usarem no ambiente também. Dentista pode usar no ambiente. Psicólogos podem usar. Você pode usar qualquer... Se você é dessa área terapêutica, o seu espaço de atendimento, uma forma de você começar a utilizar é no próprio espaço. Então, por exemplo, uma dentista, que é um lugar onde as pessoas, tem gente que tem medo, tem gente que é muito incômodo, para você trazer um relaxamento, você já começa a usar ali naquele ambiente. Se você trabalha com acupuntura, por exemplo, e aí quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, eu comecei a juntar também os óleos essenciais. Então eu tinha algumas sinergias, eu ia massagear o ponto de acupuntura com aquele óleo essencial. Eu fazia acupuntura, eu não tô com ele aqui, mas eu tenho um óculos aromático que a pessoa fica inalando ali o óleo. A gente pode botar no ambiente também. Eu vou fazer a minha acupuntura, a pessoa já trouxe para mim alguma questão emocional que eu quero trabalhar. E eu posso até, se quiser, pegar um lenço, pingar uma gota e quando ela estiver deitada, colocar aqui e ela ficar inalando. Então, assim, quando a gente já trabalha, a Tati está falando que é excelente para o reiki, para essa abrangência vibracional. Exatamente. Gente, eu sempre falo, tem o Daniel Penoel, que é um aromaterapeuta super conhecido, é um médico francês e aromaterapeuta que trabalha com aromaterapia quântica. E eu lembro que no curso dele, quando ele falava, por exemplo, de tratamento para, para psoríase, ele não falava de você chegar lá, fazer a sua sinergia e passar na lesão, no lugar. Ele falava de fazer um trabalho que era vibracional, era de você fazer uma imposição de mãos ali, né? Mas tinha uma outra forma. Mas era uma questão vibracional, de você fazer a pessoa entrar em contato com aquela vibração da energia da camomila. Então, você vê que, eu acho que pro reiki é muito legal você usar o que você quer passar pra pessoa, você usar o óleo essencial. Falando como leiga do reiki, como uma pessoa que eu já recebia. Eu já recebi à distância e funcionou muito, então eu sou meio encantada, assim. Deixa eu só ver essa pergunta aqui, ó. Pode acontecer de ocorrer intoxicação por inalar algum... Peraí. Por inalar algum óleo essencial sem ele ter evaporado logo? Pode acontecer de ocorrer intoxicação por inalar algum óleo sem ele ter evaporado logo? Olha, eu não entendi direito a sua pergunta, eu acho, Valéria. Porque o óleo essencial, ele vai evaporar, perdão. O óleo essencial, a característica principal dele é que ele é volátil. Ele evapora muito rápido. Se você pegar um óleo essencial de hortelã-pimenta, pingar ele não evaporar, é porque ele tem alguma outra coisa, porque ele é para evaporar muito rápido. Principalmente os que são destilados a vapor e tudo mais. Então, eu não sei se eu não entendi direito. Mas se você me perguntar, Thaís, pode causar uma intoxicação inalar algum óleo em excesso? Pode. Se a gente deixar numa sala fechadinha um tempão, um óleo de cravo, canela, esses óleos que são muito fortes, que tem aldeídos, princípios ativos químicos que são mais irritantes, a gente pode sim. Então, até para a questão de usar no ambiente, a gente tem que conhecer. Mas, logicamente, que é muito mais fácil e menos provável de ter uma intoxicação do que a gente fazer o uso tópico. Tati Cantarino está falando aqui o caso da fragônia. Tem a fragônia também, que é um óleo essencial desses. Mas todos os óleos essenciais, na verdade, a gente pode usar com essa parte vibracional. Todos eles. Depende de como a gente pode usar. E isso é que é interessante. Se eu for uma esteticista e trabalhar só com o corpo, eu posso usar. Se eu trabalhar só com o rosto, eu posso usar. Se eu for uma fisioterapeuta, eu posso usar. Veterinária, posso usar. Massoterapeuta, acupunturista,
dentista, psicóloga, qualquer tipo de terapia onde a gente falou de cuidar do outro e a gente está levando um cuidado integral, principalmente focado nas emoções, é importante, a gente tem essa possibilidade de levar a uma terapia. Por isso que é legal a gente se... É como se a gente se organizasse no que a gente sabe, definisse da forma que a gente quer trabalhar, e mesmo que a gente não tenha lá não sei quantas horas, a gente não se sinta totalmente preparado, mas eu tenho um conhecimento daquilo dali, eu posso começar a botar em uso, né? Desde que seja de forma segura e eu tenho total conhecimento do que eu tenho em mãos. Charmaine falou da astrologia também. Deve poder, mas aí da astrologia eu não entendo muito de astrologia. Eu nunca fiz assim mapa astral, eu não tenho muito como palpitar como que usaria a aromaterapia junto com a astrologia, mas deve ter como. Tem para tirar cartas, pessoal que joga cartas também usa, enfim, tem. Tem algum óleo que eu possa usar no meu cachorro com dermatite? Mônica, para cuidar de animais tem que ser veterinário que tem que te dar essa indicação, porque o cachorro, o gato, qualquer animal, ele tem um metabolismo totalmente diferente, a absorção é totalmente diferente da nossa. Então, a dosagem é muito diferente, a forma de usar é muito diferente. Se usa muito hidrolato quando a gente fala de cachorro, de gato, que é mais seguro. Então, tem que ter uma veterinária que saiba de aromaterapia. Lá no nosso grupo de estudo tem uma, já vou entregar aqui, eu vi ela aqui, não sei se ainda tá, mas tem a Isabel Kendall. Isabel lá no grupo é veterinária. Pergunta lá que ela te ajuda. Tem 2 veterinárias lá no grupo, tem a Fabiana também. Enfim, mas pergunta lá no grupo de estudos dos alunos que tem veterinária lá. Se elas não se manifestarem, eu chamo. Fala aí, gente. Tá bom? Porque tem que ser veterinário. Se eu falar que eu tô dando pitaco. E isso é uma outra coisa interessante. Vamos começar a falar da consulta, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Isso a gente não pode fazer. Por exemplo, eu não sou veterinária. E aí você chega para mim com uma demanda, tipo assim, meu cachorro tá com dermatite, meu cachorro tá com não sei o que lá, alguma questão. E aí eu chego e falo, peraí, faz isso, faz aquilo. Eu, Thaís, não tenho conhecimento sobre... o metabolismo de cachorro, nem de gato, não tenho. Eu estudei do ser humano, até por conta da acupuntura, a gente estuda um pouco a aromaterapia, mas a gente estuda fisiologia humana, mas eu não estudei fisiologia de animal. Então, assim, se eu me meto a falar isso para você, eu tô sendo totalmente leviana com a saúde do seu cachorro. Isso acontece também em consultório, gente. E aí, vamos lá. Pra gente começar a falar do consultório, quando a gente senta e fala, agora eu sou aromaterapeuta, eu vou atender como aromaterapeuta só. Não vou correlacionar com nenhuma outra terapia, né? Reiki, acupuntura, massagem, não. Eu quero atender só como aromaterapeuta. E aí, isso é uma das coisas que a gente não pode fazer, que é o quê? Se chegar uma pessoa, falar pra gente assim, eu tô com esse negócio aqui na pele. O que eu passo? Se a gente não é dermatologista, se a gente não... Você imagina, né? Que quem é dermatologista estudou lá a medicina, depois estudou mais um tanto para poder ser especializado em pele. E aí, eu estudei aromaterapia, eu entendo muito de óleo essencial, entendo logicamente do corpo humano, mas a não ser que eu tenha feito um curso, uma coisa específica em dermato, não sei o que, né? Mas a gente, enquanto aromaterapeuta, a gente precisa que a pessoa tenha um diagnóstico, que a pessoa fale o que é aquilo. A gente não pode se meter onde a gente... Assim, tipo, eu não sei o que é, mas eu acho que deve ser uma micose. Então vai lá e passa isso. A gente não pode fazer isso. Isso é uma irresponsabilidade. E quando a gente pensa em o que eu devo fazer para começar como aromaterapeuta... A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer para ser responsável, né? E aí, uma das coisas que a gente não faz é isso. É a gente querer diagnosticar a pessoa com algo que a gente não sabe. Então, se ela chega com uma questão sem um diagnóstico e que a gente não sabe o que é aquilo, a gente
a gente não vai cuidar especificamente daquilo. A gente tem total liberdade de falar para a pessoa, de indicar para a pessoa, encaminhar, poxa, procura um profissional, dermatologista, nananã, nesse caso. E aí, por exemplo, se é um caso desse, você vai falar, poxa, mas a gente vai deixar a pessoa sem tratamento? Não, lógico que não. A aromaterapia é uma terapia integrativa. A gente sempre vai poder ajudar. É quase impossível que a gente fale assim, a gente não tem como ajudar essa pessoa. Porque, seja lá o que ela tiver, a gente vai poder cuidar da parte emocional dessa pessoa, de como ela está se sentindo com aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa às vezes pode chegar no consultório com algo. Nossa, tem gente que chega e fala de síndrome que a gente nem conhece, a gente fala, caramba, eu não vou, sei lá, síndrome de Sjögren, chega com algumas coisas que a gente fala, caramba, é uma coisa autoimune extremamente complexa, que olha o que eu vou usar, como é que eu vou usar. E isso parece ser muito difícil, uma aromaterapia clínica que exige muito conhecimento, e a gente vai precisar saber os medicamentos que a pessoa usa, como é que a gente complementa isso. Mas, de qualquer forma, independente disso, seja lá a questão que a pessoa trouxer, complicada, a complicação que for, síndrome do que for, questão física, a gente sempre tem como ajudar com a aromaterapia quando a gente vai para a parte emocional, quando a gente vai dar o suporte emocional para aquela pessoa, quando a gente vai como é que você está se sentindo hoje? Como é que você está se sentindo com essa questão? Se a pessoa tem... eu tô me sentindo muito ansiosa, eu tô já desacreditada que isso não melhora nunca. E aí a gente tem como ir na aromaterapia nessas questões emocionais. Então, por mais que a pessoa chegue pra gente num consultório e não tenha algo que a gente possa atuar, porque é uma questão muito complexa, e a gente às vezes não sabe atuar com a aromaterapia naquilo, a gente não tem o preparo. Porque a pessoa chega com uma questão muito complexa e ela tá tomando medicamento e a gente sabe que pode ter uma interação, então a gente não vai competir com aquilo dali. Então, responsabilidade é eu falar, bom, ter uma ficha de anamnese, isso é extremamente importante, a gente tem que ter uma ficha de anamnese. Então, tem a minha ficha de anamnese ali. Vou conversar com a pessoa, vou saber todos os medicamentos que ela usa, vou saber todos os tratamentos que ela faz. E vou investigar a parte emocional. E a partir do que ela me trouxer, a gente oferece a aromaterapia como esse conforto, como esse suporte para a parte emocional. Então, gente, seja lá qual for a questão, a gente sempre vai poder ajudar, sabe? De uma forma responsável quando a gente pensa nisso, na parte emocional. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque... Tem até um livro que é clássico da medicina tradicional chinesa, que fala que que o desequilíbrio começa no Shen. Shen quer dizer espírito, psiquismo, essa nossa parte emocional, mental. E é lógico que a gente sabe que nem todos, se eu cair aqui, quebrar a perna, não foi o meu psiquismo. Pode até ter sido, se eu estiver muito nervosa e cair. Mas não foi uma coisa mecânica. Mas diversas, sei lá, 80% das questões que a gente tem de saúde, ou 70%, elas têm ali uma causa que vem de um desequilíbrio emocional, vem de um desequilíbrio no meu estilo de vida, onde às vezes eu descanso pouco, me alimento mal, não me movimento adequadamente. Então tem todos os outros fatores que podem ser a causa daquela questão. E aí aquela questão vai estar sendo tratada, de repente, com alopatia, o que seja, mas tem todos esses outros fatores que muitas vezes não são levados em consideração. E é aí que a gente, enquanto terapeuta integrativa, complementar, é aí que a gente entra, para complementar o tratamento, para buscar a causa. Senão a gente fica... E é isso que às vezes também são essas tipo de pergunta que a gente não tem como responder. Eu acho que às vezes até as pessoas pensam que é má vontade minha. Às vezes as pessoas falam comigo no direct e tal. Thaís, que óleo eu uso pra, sei lá, pra ansiedade? Ou tem uma criança que tá assim assensado, que óleo eu uso nela? Tem uma criança que não dorme. Não dorme de jeito nenhum, ela tem muita dificuldade para dormir, chora para dormir. O que eu uso? Cara, a gente não tem como falar assim. A gente até tem, mas é irresponsável. É a gente pegar uma terapia que é uma terapia integral,
que trata do corpo, das emoções, da parte vibracional, e a gente abordar a aromaterapia com a racionalidade da alopatia, sabe? Que é cuidar dos sintomas. E não que isso seja ruim, gente, é a função da alopatia. Quando a gente vai lá, tô com uma dor, com uma inflamação, eu vou lá, a pessoa vai prescrever, né? O médico vai falar, toma um anti-inflamatório. Beleza, é a função da alopatia é essa. Tem uma inflamação, venho com o contrário, venho com um anti-inflamatório. Show. Só que se a gente fizer só isso com a aromaterapia, a gente tá indo muito no superficial. E aí a pessoa fala, Thaís, inflamação no joelho, copaíba. A gente sabe que é copaíba. Mas a gente pode investigar mais. Como é que é essa inflamação? Tá há quanto tempo? Bota a mão, tá quente ou tá frio? Dói quando você se movimenta muito? Ou dói quando você tá parado e começa a se movimentar? E aí, a partir disso, a gente começa a ter critério para fazer escolhas mais conscientes. Isso falando de dor. Agora, se a gente fala da parte emocional, de depressão, se a gente vai para a parte alopática, você está com depressão, você toma um antidepressivo. Isso é alopatia, você entra com o contrário. Depressão, antidepressivo. Quando a gente vai falar de aromaterapia, tem óleos essenciais que vão atuar, né, em neurotransmissores ali, serotonina, dopamina, que vão ajudar na questão da depressão? Tem. Mas se eu for usar aromaterapia só assim, eu tô simplesmente trocando um medicamento pelo óleo essencial. Mas a minha visão continua congelada nessa visão, na racionalidade convencional que a gente tem. E para trabalhar com aromaterapia, a gente precisa dessa racionalidade integrativa, que tem uma questão de depressão e às vezes a mesma coisa. A pessoa está tomando lá o medicamento dela, ela vai ficar lá com o médico fazendo o que ela está fazendo. Como que eu posso ajudar? Aí a gente vai investigar. Desde quando? Por quê? Fazer alguma ligação? Como é que você está se sentindo assim? E aí a gente vai usando óleos essenciais para trabalhar essa pessoa, sempre a partir de uma visão mais holística, de uma visão integrada. Isso é extremamente importante. Bom, então quando eu comecei a atender, depois de um certo tempo, eu trabalhei muito com massagem e muito, muito mesmo, gente. Assim, eu trabalhei, acho que eu parei de trabalhar quando começou a questão da quarentena, da pandemia, que eu parei. Eu decidi parar, porque eu já estava num movimento de parar há algum tempo. E aí, quando eu me formei em acupuntura, eu comecei a atender com acupuntura, eu já atendia com floral. Só que eu tinha muita dificuldade de atender só com aromaterapia. E aí, depois que a gente aprende sobre diagnóstico olfativo e a gente cria, eu comecei a atender aromaterapia com o sistema dos 13 aromas, só aromaterapia. Que era esse sistema que a gente usa, onde a gente coloca os óleos essenciais, a pessoa escolhe, aí eu fazia uma anamnese, a pessoa saía com perfume pessoal, era a forma que eu comecei a atender. E aí, hoje em dia, na minha consulta, por exemplo, eu faço sempre aromaterapia e terapia floral e tal. Mas a avaliação que eu faço é a mesma. Mesmo se eu for fazer acupuntura, se eu for fazer terapia floral ou se eu for fazer aromaterapia, a avaliação que eu faço é sempre a mesma. E o que diferencia? Na aromaterapia, é importante, se a gente está fazendo um atendimento presencial, a gente fazer um diagnóstico olfativo. Se a gente está fazendo atendimento online, a gente não tem como fazer isso. E aí, se a gente está atendendo uma pessoa que já conhece, né, óleos essenciais, a gente pode até perguntar para ela. Assim como, mesmo se a pessoa não conhecer, e aí a gente faz uma avaliação online, e a gente quer passar para a pessoa ylang-ylang, a gente tem que perguntar para a pessoa, vem cá, você gosta de perfume de aroma doce? Detesto aroma doce. A gente já, cara, porque imagina a gente falar pra pessoa comprar um negócio, a pessoa vai cheirar, vai querer bater na gente, né? Que é esse cheiro doce, enfeitiçado aqui de doce? Então, quando a gente faz essa consulta online, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas o diagnóstico olfativo ele é importante. Não precisa ter um sistema de diagnóstico olfativo. O que a gente precisa fazer? A gente sabe que a preferência olfativa, ela diz muito sobre o que a gente precisa. Então, e aí a gente não vai ter como falar profundamente disso, explicando todo o mecanismo,
mas o que eu gosto, o cheiro que eu gosto, fala sobre mim e fala sobre o que eu preciso. E outra coisa importante é que se a gente fala para a pessoa usar um óleo essencial com cheiro que ela não gosta, ela não usa. Ela não vai usar, ela não vai conseguir usar aquilo. Vai fazer mal, vai dar enjoo, vai dar mal-estar. Então, fazer esse diagnóstico, ele é interessante para dizer um pouco para a gente sobre o estado da pessoa. E é importante também que a gente conheça um pouco do gosto da pessoa olfativo para a gente fazer uma sinergia que seja agradável para ela. Então, a gente pode, se a gente está fazendo consulta online, a gente pode até investigar, tipo, olha, você gosta de aroma madeirado? Aroma de terra? O que você prefere? O aroma adocicado, de fruta? A partir disso, a gente já consegue, pelo menos não fazer a pessoa cair numa cilada de comprar um óleo tipo nardo. Eu vou trabalhar com nardo. E a pessoa, que é um óleo caro e que poucas pessoas gostam, pelo menos assim, na minha prática com as alunas, com os alunos. Acho que 20% gosta de nardo. Então, assim, é um óleo que quando eu faço consulta online e a pessoa não conhece, eu não passo. A pessoa posso até comprar se for uma sinergia, mas falar para a pessoa comprar só, compra um óleo de nardo, vai ser ótimo. Eu não faço, eu tento trabalhar com outros que eu sei que olfativamente são mais agradáveis. Então, gente, e aí eu comecei a trabalhar. Então, eu acho que o que deu, para mim, o que deu esse pontapé inicial foi trabalhar com um sistema e a pessoa saía com um perfume. Então, a pessoa saía sempre com aquele rolon de 10 ml, que era o perfume pessoal para ela usar. Eu, às vezes, indicava, olha, você vai comprar tal óleo essencial para usar antes de dormir dessa forma, indicava direitinho, mas eu fui no sistema. E aí, a partir daí, a gente vai construindo a nossa forma de atender. A gente tem, assim, modelos, mas a gente que vai construir de acordo com a forma que a gente quer trabalhar, com outras terapias que a gente trabalha, com o local que a gente trabalhe. É totalmente diferente se eu trabalho, por exemplo, numa clínica e eu vou ter 1 hora de atendimento, ou se eu trabalho num espaço onde, se eu vou atender, por exemplo, num evento que eu tenho ali meia hora para atender a pessoa, no espaço aberto, onde tem mais gente perto. As possibilidades que eu tenho de fazer esse atendimento são diferentes. Mas o que é importante? Importante que eu tenha essa ficha de avaliação, que eu tenha uma ficha de avaliação onde eu vá anotando, porque a gente sempre tem que pensar no retorno, porque a pessoa volta, e quando ela volta, é importante que eu tenha tudo anotado da pessoa, né? Eu pelo menos, se eu não tiver anotado, eu vou esquecer, a pessoa vai falar para mim, então, eu vou falar, né? A gente pode lembrar de uma coisa ou outra principal, mas tem detalhes que a gente precisa ali ir investigando também. Então é importante a gente ter uma ficha de aromaterapia para a gente acompanhar ali a pessoa. Outra coisa importante, gente, somos aromaterapeutas, não somos curadores, salvadores das pessoas. Quem cura é a pessoa, quem faz o tratamento é o óleo essencial. Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas, porque quando a gente trabalha com aromaterapia, a gente está trabalhando com emoção, basicamente, né? Eu acho que tem aromaterapeutas que são aromaterapeuta clínico, mas por mais que ele vá ser clínico, vou tratar de questões clínicas e sei lá, fisiológicas e tal, se é um aromaterapeuta, tem que ser integrativo e tem que levar em conta as emoções. E levando em consideração essa parte emocional, a gente tem que ter muito cuidado enquanto aromaterapeuta para a gente não pensar que a gente é psicólogo, sem ter o preparo, e ficar ali numa conversa onde a gente começa a ficar dando opinião na vida da pessoa. Porque a pessoa que chega pra gente enquanto aromaterapeuta, ela muitas vezes vai chegar, ela não sabe o que vai encontrar, né? Então tem gente que vai chegar pra gente na consulta como se a gente, eu vou nessa consulta, essa pessoa ela fala a queixa dela, e espera que a gente passe ali a indicação do óleo essencial. Às vezes ela chega muito objetiva, assim, olha, eu não tô conseguindo dormir, eu sei que a aromaterapia vai me ajudar. Eu preciso dormir melhor, eu tô com muita dificuldade para dormir, tô muito ansiosa. A gente vai fazendo as perguntas para ela vai respondendo, vai falando sobre o corpo, pra gente fazer essas correlações da fisiologia energética,
né? Dor de estômago, intestino, a gente vai perguntando, vai fazendo as nossas anotações. Mas o que a pessoa quer é isso, e ela é muito objetiva. Tem gente que vai sentar na consulta de aromaterapia e vai falar da vida dela. Vai sentar e vai como desabafar. Ela vai chegar ali e vai falar, olha, eu tô com um problema em casa, porque eu tô num casamento que eu não quero mais estar, e eu não sei o que. Ela começa a falar, e a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não temos como aromaterapeuta, a gente não tem um preparo de guiar a pessoa ali para que ela se tome consciência nem nada. Então, a nossa postura, enquanto eu me reconheço como aromaterapeuta, eu vou escutar essa pessoa, tentar entender da melhor forma possível qual é a dor dela emocional e vou indicar os óleos essenciais para ela. Ponto. Eu não posso ficar tipo, larga esse traste. Não posso fazer. Ou então, se fosse você, como é que é? Ruim com ele, pior sem ele. Eu não posso entrar com a minha crença, com a minha expectativa, com as minhas experiências e ficar tentando entrar num bate-papo como se eu fosse amiga da pessoa. Porque quando a pessoa vem buscar uma ajuda em qualquer terapeuta, a gente, enquanto aromaterapeuta, tá numa posição de alguém que sabe, de alguém que pode ajudar essa pessoa. Então, qualquer coisa que a gente fala pode ter um peso que não é um peso de alguém que está ali na fila do banco falando, é um peso de alguém que está numa postura de que eu tô ali para te ajudar. Eu conheço dessa parte, um pouco da parte das emoções, eu vou te ajudar ali com óleo essencial. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar num lugar de falar o que a gente não pode falar. Exatamente, Marcele, não é um aconselhamento. Quem vai fazer nem tarô, nem tarô. Porque tarô você lê ali as possibilidades, né? Eu imagino, não sei de tarô. Mas não é, a não ser que você faça. Se você falar, Thaís, mas eu trabalho com aconselhamento, com tarô, e aí é outra coisa, né? Aí você tá juntando. Então você vai usar o óleo essencial ali, de repente, para trabalhar o ambiente para a pessoa chegar, e a partir do que você leu ali nas cartas e você conversa com a pessoa, você vai fazer uma sinergia para ajudar em alguma questão dela. E aí você vai falar, porque eu não sei como é que funciona o tarô. Mas, né, você vai falar, aconselhar, o que seja. Mas aí isso é parte do trabalho. Aí a gente está usando a aromaterapia junto com outra terapia. Então a gente tem que ir nisso. Assim como um psicólogo que seja aromaterapeuta e que vá usar ali de alguma forma, aí é diferente. Que aí ele vai fazer o trabalho dele como psicólogo ali, ele vai saber fazer isso. E aí ele tem caminhos, né, do que ele quer provocar na pessoa, da onde que ele quer levar, o que ele está vendo que a pessoa precisa enxergar que ela não está enxergando. E às vezes, a partir disso, ele até pode fazer algumas escolhas. Mas é um trabalho que tem que ser feito com consciência e com responsabilidade. Quando a gente se coloca no lugar só de aromaterapeuta, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque as pessoas podem colocar no lugar de falar uma coisa mais simples, mas muitas vezes, não são poucas, muitas vezes elas vão se abrir ali, é o momento onde elas estão falando, né? A fala é muito importante. A gente tem que acolher, a gente também não pode ficar... Tem que ter cuidado até com as nossas expressões, né? De tipo, o que a gente tem que acolher o que a pessoa está falando, mas a nossa postura deixa eu entender como você está se sentindo, que eu vou fazer uma escolha maravilhosa para você, que esses óleos essenciais vão te ajudar. É isso. Não sou eu dando opinião. Charmaine está falando, você deve manipular a sinergia. Deixa eu ver aqui. Você deve manipular e vender uma sinergia, creme ou spray, ou devo simplesmente receitar e indicar a compra dos óleos carreadores e proporções? Depende de você e depende da logística que você vê. Por exemplo, eu tenho feito atendimento online. Eu tenho que indicar para a pessoa. Não tem outra forma, eu tenho que indicar para a pessoa fazer. Quando você faz atendimento presencial, aí depende. Se você é uma pessoa, por exemplo, eu sou uma esteticista, faço atendimento com aromaterapia, trabalhando a pele e as emoções. E aí eu faço esse atendimento, já é um valor, por exemplo, onde você vai receber o seu creme e uma massagem facial relaxante, sei lá. Você pode embutir isso no valor, né? Mas a questão de vender, você mesmo falar, olha, você precisa de um creme assim, assim, assado. Aqui, eu vendo esse creme. Eu acho meio estranho. Eu acho que ou aquilo é uma coisa que tá no valor da consulta, ou eu acho que você indica
né, para a pessoa comprar. Eu acho, mas não tem uma regra. A Tati falou, com tarô sim, primeiro tem a leitura e a proposta do óleo vem ao final, de acordo com o que foi dito na leitura. Legal. Precisa ter alguma formação para vender essas sinergias? Olha, eu sei que a parte de, tipo, você, vou vender cosméticos, você tem que, eu não sei muito bem dessa legislação enquanto venda, gente. Essa parte de venda não é comigo, eu não sou, porque eu não vendo produtos diluídos e tal. Aí eu não vou poder ajudar você, que eu não vou, se eu te falar que eu vou estar dando palpite do que eu acho. Eu não tenho certeza como é que é a questão de você, tipo, eu quero lançar uma marca, eu quero fazer uma linha de cosméticos. Aí é um estudo que tem, dentro da aromaterapia, a gente tem um estudo de cosmetologia, onde se aprende a fazer desde a base até de vários tipos de base, né, pra gente fazer. E aí tem com certeza tem algo ligado à legislação, de tudo que tem que ter ali envolvido com você preparar e vender sinergias prontas. Mas eu não vou saber te explicar sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, tá. Bom, gente, deixa eu só ver quanto tempo a gente tem aqui, ó. 7h51, gente, passou rápido. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar pra vocês. Essa questão do medicamento, né, gente? Isso é óbvio, mas assim, não custa a gente falar de novo. A pessoa tá tomando qualquer medicamento para qualquer situação psiquiátrica. A gente nunca vai falar pra pessoa, para com esse medicamento e use esse óleo. Nunca. Quem tem que falar pra pessoa parar com o medicamento é quem passou o medicamento. A gente sempre vai fazer um tratamento complementar. E quando a pessoa vier com uma questão pra gente, que ela já tem um medicamento alopático, que seja, a gente vai e complementa para a parte emocional. O que está faltando para complementar? A parte vibracional, e a gente vai e usa aquilo, sempre complementando. A gente nunca vai propor para a pessoa que está com o medicamento uma troca de jeito nenhum, tá? Isso a gente assim tem que tirar da nossa cabeça. Nem quando a gente está começando, sem consultório, com um amigo e tal, a gente nunca propõe isso. Sempre isso tem que ser um processo que a pessoa faça com o médico, com a pessoa que indicou. O que a gente vai propor sempre é complementar. E sempre um tratamento integral, né, gente? Sempre integral. Então, sempre que a gente for fazer, seja lá o que for a nossa proposta de trabalho, a gente pensar sempre nessa forma, de uma forma integrada. Como é que eu posso tratar da pessoa como um todo? Mesmo se eu sou fisioterapeuta, eu quero fazer ali eu vou indicar para os meus pacientes um óleo de massagem para dor. Eu posso ter lá especificamente óleo de massagem para dor? Posso. Mas é muito legal se a gente levar em consideração a emoção daquela pessoa. Como é que ela tá com dor? A gente fazer esse tratamento integral. Uma pessoa que tenha dor no joelho, que seja extremamente ativa e a gente fala com uma energia yang de movimento, é diferente de uma pessoa com dor no joelho que está prostrada. O que a gente precisa aportar de energia para essa pessoa é diferente. E a gente pode fazer, por exemplo, óleos anti-inflamatórios com plantas diferentes. Gengibre, copaíba, os dois são anti-inflamatórios e são totalmente diferentes. Por que eu escolho um ou por que eu escolho o outro? Então isso a gente vai sempre ver de uma forma integrada. Quem é aquela pessoa e que energia que ela precisa também para a gente fazer essa escolha. Isso é extremamente importante na hora da gente fazer essas opções. E isso que vai dar a riqueza do nosso trabalho. Uma coisa que eu faço muito, e é uma forma de tratar que eu acho que não é tão usual, talvez. Pelo menos eu não vejo tanta gente falando. Mas é uma das que eu pessoalmente mais uso, é através do creme facial. Tratar a parte emocional. Por que isso, gente? Porque eu uso creme no rosto todo dia. É uma coisa que eu já sou acostumada a fazer. E aí, sempre que eu vou fazer o meu creme pro rosto, eu não penso só no que eu quero pra minha pele. Eu sempre penso o que eu quero pra minha pele e o que eu quero pra minha parte emocional. Tipo, gente, eu preciso de persistência, eu preciso ir pra ação, eu tô precisando, sabe, persistir. Aí eu fiquei aqui uma época usando patchouli.
Meu creme facial era patchouli. Daqui a pouco eu uso calêndula e camomila. Tô muito irritada. Eu vou fazendo sempre pensando na minha parte emocional. E isso é uma coisa interessante da gente saber quando a gente for indicar para uma pessoa. Ou a gente tem a nossa forma de trabalhar. Então, eu sou uma pessoa que faço perfume pessoal. Eu sou uma pessoa que trabalho com creme facial, com creme corporal, com óleo de massagem, o que seja. Eu posso ter essas opções. Ou se eu trabalho de uma forma ampla, né, de acordo com o que a pessoa falar ali, eu vou falar para ela usar. É legal eu ter na mente isso. Qual é a forma que essa pessoa está acostumada a usar? Para que ela use. Porque tem gente... por exemplo, se você falar para mim, Thaís, você vai... Tem uns tubetes que a gente usa de tipo de Vick Vaporub, de aromaterapia. A gente pinga o óleo essencial e inala. Se você falar pra mim, Thaís, você vai usar esse óleo essencial 5 vezes ao dia, eu esqueço. A aromaterapeuta esqueci. Mas eu esqueço de usar. Eu inalo no primeiro dia, daqui a pouco eu já tô esquecendo. Se você falar que vai, pra mim, a melhor forma, ou eu inalo do frasco, ou eu, se puder, eu pingo uma gota, esfrego, inalo. Eu inalo para questões específicas. Se eu quero fazer um tratamento maior, é no rosto ou no corpo. É a forma que eu uso. Tem gente que você vai falar com a pessoa vai virar e vai falar assim, eu não passo nada na pele, não gosto de passar creme, não passo, não adianta que eu esqueço, não passo. Mas a pessoa tem a maior facilidade de ficar com cordão, com aquele cordão que a gente pinga aqui, o óleo essencial. Então, para ela vai ser muito melhor que ela faça isso. Ou ela tem maior facilidade de ficar com esse tal desse tubetezinhos inalando. Então, a gente vai ter que ver como que a pessoa tem facilidade de usar para ela aderir ao tratamento, para o tratamento ter efeito. Não adianta a gente passar alguma coisa e a pessoa não usar. Então, a gente sempre tem que perguntar. Óleo no corpo? Vamos fazer oleação corporal. Cara, tem gente que não passa. Homem, principalmente, difícil passar óleo. Vai escorregar, não sei o quê. Não gosta. Até para fazer, quando eu trabalhava com massagem, não gosta de óleo, tenho nervoso. Então, se a gente pega uma pessoa que tem nervoso e não gosta de óleo, aí não adianta a gente falar, vamos fazer um óleo com gergelim, não sei o quê. Não adianta, a pessoa não vai usar. Mas vale a gente fazer um creme e colocar o que a gente quer, a gente vê ali, fazer a indicação de acordo com o que ela vai usar. Isso é extremamente importante também. Gente, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Primeiro, essa coisa da importância da gente ter esse critério de reconhecer o que a gente sabe e a gente dar o primeiro passo, a gente não ficar acumulando, fazendo curso e acumulando conhecimento e não usar. A gente precisa começar a usar de forma responsável, dar um passo depois do outro. E ao mesmo tempo a gente ter essa noção de que tipo, poxa, eu fiz um curso de 4 horas, eu não estudo isso, eu não sou dessa área, eu vim de outra área, vou começar? Não, peraí, deixa eu estudar mais, deixa eu ler, deixa eu acompanhar as pessoas, professores, deixa eu ir vendo, e quando eu começar a me sentir segura com esse bloco aqui, com esses 7 óleos essenciais, vou começar a atuar com aromaterapia dessa e dessa forma, vou começar a usar, vou começar a indicar. E assim a gente vai construindo esse conhecimento e a gente vai caminhando com a aromaterapia. E falar um pouco dessa questão da nossa responsabilidade. Isso é muito importante da gente, enquanto profissional, a gente não dá conselho, a gente não fica julgando as pessoas quando as pessoas chegam com demandas emocionais, a gente saber acolher e a gente saber ali a nossa função, que é indicar o óleo essencial. A importância da gente ter ficha de avaliação e da gente fazer sempre uma avaliação integral. Sempre olhando para a parte emocional e a gente ter essa consciência de que a gente sempre vai poder ajudar. Seja lá como for, que situação, a gente sempre tem como ajudar a pessoa quando a gente parte para a causa e parte para cuidar da parte emocional. Tá bom, gente? Queria falar para vocês mais um último recado. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí que eu já respondo. Que a gente está com as inscrições abertas para o curso Tal dos Aromas. O que é esse curso Tal dos Aromas, gente? É um curso que a gente teve semana passada, 5 aulas gratuitas. Então, nesse curso completo, a gente vai ter essas 5 aulas, que são aulas onde a gente fala do equilíbrio dessa energia yin e yang, como que a gente equilibra essa energia no nosso corpo. Então eu falo passo a passo o que é energia yin e yang,
Como é que ela funciona na natureza? Como é que ela atua no nosso corpo? Como é que a gente reconhece qual óleo essencial tem qual energia? A gente fala uma análise bem detalhada de 30 óleos essenciais no curso. E aí depois a gente tem um módulo que é só sobre consulta. São 5 aulas onde eu vou abordar esse tema de consulta, de anamnese, bem esmiuçado, falando tudo sobre consulta, sobre diagnóstico olfativo, sobre o retorno na consulta. E se a pessoa for iniciante, poxa, Thaís, eu sou iniciante, eu não sei nada, como é que eu começo fazendo um curso de Yin e Yang, de consulta? Tem também um módulo bônus que é o curso básico de aromaterapia, que é um curso introdutório simples, mas para quem quiser, para se a pessoa for iniciante ainda assim quiser fazer, ter total condição de fazer. Tá bom? A gente abriu a inscrição desse curso essa semana e até amanhã é quinta, sexta-feira. Até sexta-feira ele tá com um preço assim super, super mega promocional. Ele tá, o curso todo são 10 horas de curso por R$97, gente, é um preço assim fora do padrão normal. Sábado ele vai ficar lá na plataforma, você ainda consegue se inscrever, só que ele vai voltar, né? Ele vai ficar no valor normal de curso. Então, essa semana, que foi a semana de lançamento, ele tá com um valor bem baratinho para quem quiser fazer, poder fazer. E aí, quem quiser se inscrever, lá no meu perfil tem aquele link que você clica, vai estar lá, curso tal dos aromas completo, se inscreve. E aí, quem não é ainda aluno, entra para o grupo de estudo que é só para alunos, a gente fica ali com toda a supervisão e todo o acompanhamento. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem... Ih, gente, agora que vai aparecer as perguntas aqui, peraí, ó. Eu disse tarô, mas puramente no sentido de fazer previsões para a pessoa como forma de aconselhamento, só pela escuta e sem ser taróloga. Eu não sei, assim, a respeito de aconselhamento por si só, porque eu não sei a partir de que lugar eu aconselho alguém, assim, né? Eu falei da questão de psicóloga, eu tô fazendo faculdade de psicologia, e aí uma coisa que a gente aprende muito é o não aconselhar, né? É o levar a pessoa a chegar às suas próprias conclusões. Então, a respeito do aconselhamento, aí eu não sei se existe alguma técnica específica para isso, onde você tem algum propósito, alguma coisa que te guie para como que você vai aconselhar. Aconselhamento cristão, quando necessário, indica óleo essencial ou rolon. Ah, tá, então é uma coisa específica. Coloca dentro do preço da consulta, seria, né? E aí você dá para a pessoa, entendeu? Você coloca e você dá para a pessoa, ou você coloca como próprio... Por exemplo, se você vai fazer perfume pessoal, você pode, olha, o que você... cobra o valor pelo perfume pessoal e a consulta faz parte. Você precisa fazer a consulta para fazer o perfume. Vale explicar que a aromaterapia é uma terapia complementar integrativa no começo da consulta? Vale, Marcele. Vale explicar tudo. O que é aromaterapia? Se a pessoa não conhece, às vezes a pessoa vem procurar a gente porque alguém indicou, alguém falou que é legal e a pessoa não sabe direito o que é. E às vezes a pessoa acha que a aromaterapia é só um aroma, que é só vibracional, que não tem princípio ativo químico. Então é importante a gente explicar para a pessoa que tem princípio ativo químico, que ela não pode fazer assim, assim, assado. Tipo, você não pode pegar esse vidro, esfregar, isso daqui é extremamente concentrado, tem que diluir, eu tenho que usar da forma que eu estou explicando, o tanto de gotas que eu estou explicando. É importante a gente explicar o que é aromaterapia, explicar como ela funciona e explicar que ela é integrativa. Você pode até, no início da consulta, você falar, olha, essa é uma terapia integrativa, você vai me trazer a queixa e eu vou até te fazer umas perguntas que talvez pareçam estranhas, vou perguntar da sua parte física e tudo, mas é para me dar essa visão como um todo, tá? Eu geralmente explico também. Gratidão, obrigado. Sempre aprendendo, bastante, obrigado. Minha querida professora Roberta Viola, tudo bom? Gente, eu e a Roberta Viola, a gente ia dar um curso junto ia ser o primeiro curso que a gente ia dar. Vamos dar um curso online, mas era presencial e online, foi logo no início da pandemia. Foi antes, né? Aí a gente... Foi bem antes da pandemia. E aí mudou tudo. Você aconselha o uso de óleos essenciais durante a ventosa terapia?
Olha, eu não sei se você fala, porque tem a ventosa terapia que a gente coloca ela parada ali, né? Eu acho que eu não usaria durante a ventosa, eu acho que eu poderia passar depois da ventosa. Se você fizer ventosa deslizante, você pode fazer passar o óleo com os óleos essenciais. Isso eu fazia muito em massagem, o óleo de massagem com óleo essencial e fazia a ventosa deslizante. Se você for fazer ela parada, eu nunca pinguei óleo essencial e fiz a ventosa, eu nunca fiz isso. Nem nunca tive nunca tive essa ideia antes. Mas assim, eu geralmente faria a ventosa e depois passaria o óleo essencial, né, diluído, como fosse o que eu quisesse. É isso, gente. Então, saudade, Roberta. Na ventosa deslizante, Jordânia, faz o óleo da massagem com o óleo essencial. E depois, se quiser, você passa mais ali, né? Para dor, por exemplo, o Intergreen é muito legal para dor especificamente. Aí você coloca os outros para relaxar, o que você quiser gerar ali também. E faz como se fosse o óleo de massagem. E aí você vai deslizando a ventosa. Tá? É isso, gente. Um beijo para vocês, então. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a clarear algumas coisas. E quais os óleos podem usar para doulagem durante o parto? Valéria, não sei se você está no grupo de estudo, se você tiver, pergunta lá que a gente fala um pouco sobre isso. Porque a gente vai ter que ver o que a gente quer. Tem vários óleos essenciais que podem ser usados. No curso tal, o módulo de consulta ensino que perguntar na ficha, ensina, Adriana, tem uma aula que é só pra gente destrinchar a ficha de inscrição. A ficha de anamnese. A gente pega uma ficha de anamnese, um exemplo, e a gente vai falar tópico por tópico. E, inclusive, essa ficha é uma ficha que você pode usar tanto para qualquer tipo de consulta de aromaterapia. Mas ela tem uma parte, um adendo, né? Uma outra parte que fala um pouco sobre yin e yang. Como se fosse uma tabela para a gente perceber ali que energia que a pessoa precisa. Se é uma energia yin ou energia yang. Tá? Mas tem tudo isso. Lá a gente destrincha. O que eu falei aqui em 1 hora, lá a gente tem 5 aulas onde eu fico falando sobre isso. Tá, gente? Obrigada, Venusa. Solar, Tereza, tchau, gente. Marcele, o que o Marcele tá rindo aí? Gente, vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui de papo com vocês. Deixa eu ver, só tem 32, até vai ficar só o pessoal. Não tem aquilo? Fica o pessoalzinho do final da festa. Aí a gente começa a falar mal do pessoal que saiu. Festa que é assim, né? Tô brincando, não falava mal de ninguém, não. Gente, beijo pra vocês. Até a próxima live. A gente traz um tema bem legal pra gente conversar mais aqui, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Quem quiser, se inscreve lá no curso até sexta-feira. Aproveita esse valor aí, tá? Beijão!